É, começar do começo hoje, né? Essa semana foi bem curta com o livro, por alguns motivos, até mesmo do livro, né? Vou explicar isso. Mas foi a semana interessante, sabe? Falou mais sobre mudanças honestas e um pouco também de sincronidade, né, da vida, no caso. No caso das mudanças nossas honestas, né? Tipo, falou bastante das páginas matinais que eu faço com muito gosto, né? Não consigo fazer todos os dias, né? Por algumas outras questões, mas eu tento fazer todos os dias. Por exemplo, essa semana, eu acho que eu só não fiz hoje, né? Último dia. E é, normalmente eu faço sempre, né? Mas foi uma semana tranquila, né? Eu vou pular aqui outra coisa. Eu tô meio coisa assim ainda com a semana, tá ligado? Foi uma semana, tipo, intensa psicologicamente, sabe? Tipo, o resto foi de boa, mas, tipo, foi bem intensa, assim, psicologicamente. Com também as paradas do livro, então, né? É isso, enfim. Quantas vezes você escreveu as páginas matinais na semana? Né? Birra e resistência muitas vezes levam você a deixar de fazer as páginas. Como foi a experiência pra você? A experiência foi muito boa, né? A experiência foi muito boa, né? De fazer as páginas matinais. Na verdade, não tive tanta dificuldade só nos últimos dias agora, né? No caso ontem, né? Hoje eu vou acabar fazendo mais tarde porque eu não tava me sentindo muito legal, né? Mas tipo, eu comecei a entender, no caso, as paradas das páginas matinais há uns dias atrás, né? Tipo, que eu tô percebendo que desde a terceira semana, né? Segunda, terceira semana, mas eu vou dizer a terceira semana pra ser mais exato. Tipo, elas têm começado a fazer muito mais sentido na minha cabeça, né? Tipo, as páginas matinais, elas são 3 páginas, né? Tem que escrever todo dia quando acorda. E parece assim, é tudo que você tiver na mente, né? Não importa que seja. Hoje estou escrevendo aqui agora, esta página matinal, blá blá blá. Tipo, tudo que tiver na sua mente, se você não tiver algum tema específico, né? Se você tiver, ótimo. Né? Mas eu sempre começo assim, né? E eu tenho percebido que, tipo, depois de uma página e meia, né? Eu começo, tipo, a falar de temas e refletir sobre temas, tipo, muito consciente, né? Tipo, que é o mais absurdo, porque é inconsciente, né? Eu não penso no que eu vou escrever, eu só tô escrevendo, né? E eu acho que eu já resolvi uns 10 problemas da minha vida, assim. É bizarro, sabe? Porque você não tá esperando fazer isso, porque você só tá botando palavra lá, né? E isso, tipo, quando eu não tenho nada pra escrever, eu só escrevo, né? Tipo, eu estou escrevendo aqui, né? Tô me sentindo assim, 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 escrevendo. E aí a página matinal muda do nada pra algum rumo que, tipo, eu nunca esperava, né? E quase resolve, assim, por dizer, um problema da minha vida, né? Bizarro, né? Mas eu tenho percebi isso acho que na última semana, na semana 3 eu consegui perceber isso e sentir essa diferença, assim, de estar fazendo as páginas matinais e de estar mais engajado com isso, no caso, né? Pronto. Eu ainda não fiz o meu encontro com o artista, né? Não fiz porque no caso dessa semana seria prolongado, né? Eu teria que me preparar para executar esse plano, como que está escrito aqui, né? Planejar umas férias curtas. E eu não tive tempo para fazer isso, infelizmente. Eu estou planejando fazer em outra semana, junto com outro encontro com o artista, né? Porque esse, no caso, é um pouco mais prolongado, né? Não é tipo só ir a algum lugar, né? É tipo tirar 2 dias para você fazer só isso, né? Então é um pouco mais complicado e eu acabei não fazendo, né? Eu vivenciei alguma sincronidade da vida, sim. Tipo, eu tenho encontrado muitas pessoas que querem, podem me ajudar,
né, tipo, que estão relacionadas às coisas que eu tô querendo fazer pra minha vida agora, que eu ainda não posso falar, mas está relacionado ao meu futuro artístico, né? E eu tenho me encontrado, tipo, parece que todas as pessoas que eu conheço estão fazendo isso que eu preciso de ajuda, sabe? E é muito interessante essa questão, porque, tipo, a gente nunca sabe, né? E, tipo, onde que eu vou, eu conheço alguém, sabe? Tipo, que tem esse mesmo interesse ou tá fazendo e, tipo, quer ajudar, tipo, sabe? Tipo, é bem interessante e eu tenho vivido mais esse tipo de sincronidade, sabe? Porque eu não tenho saído muito, eu tenho estudado, trabalhado bastante. É o que tá me deixando cansado, eu tô bem cansado, tá ligado? Tipo, psicologicamente. Eu tenho falhado também, tipo, é, eu tenho falhado bastante em ter tipo, fazer outras coisas que não seja trabalhar, essa é a verdade. Né? Tipo, porque no livro a gente obviamente tem que fazer uns exercícios, tem que, tipo, né? Ele te incentiva a explorar um pouco o seu eu, né? E eu não tô fazendo tanto isso porque eu tô trabalhando o tempo todo, né? E, tipo, o tempo todo mesmo, né? Eu acordei, tipo, fui dormir hoje, sei lá, 1 hora, acordei 6 pra trabalhar, pra fazer as paradas da música, né? As outras paradas da minha marca, que é o que depois vai ser um pouco mais explorado nos meus vídeos, né? Mas por enquanto vai ser só isso que eu vou falar, mas é complicado, sabe? Eu tô trabalhando pra caraca, eu faço tudo sozinho, né? Produção, criação, né? Tudo, marketing, publicidade, tudo, eu faço tudo sozinho. E eu tenho ficado bem sobrecarregado, tipo, bastante sobrecarregado, de uma forma que eu não tenho conseguido tirar tempo pra mim, né? E eu preciso tirar esse tempo, né? Não tem muita desculpa para isso, eu tenho que tirar esse tempo e ponto final. Que vai ser o que eu vou estar planejando agora, planejando não, vou estar executando agora a partir dessa semana para melhorar. Ainda são 12 semanas no total, tô na quarta semana e eu não consegui fazer muita coisa para mim por causa dessas coisas que estão precisando de total dedicação e, e trabalho da minha parte que eu tô tendo que fazer. Aí eu acabei não conseguindo fazer muita coisa para mim nessas 4 semanas, né, basicamente, né, por causa disso. E é, aconteceu alguma coisa essa semana que considerou significativo para a recuperação. Significativo para a recuperação. Eu acho que essas sincronidades e as páginas matinais são o que me ajudam mais na minha recuperação, porque eu consigo ver, né, bastante. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu vou falar antes que eu esqueça, é que ela falou que depois de um tempo de fazer as páginas matinais, eu teria sonhos. Você tem sonhos muito lúcidos, né? E eu acho que eu só tive a semana toda, essa semana toda, semana passada, desde quando eu li, parecia que tipo se tornou realidade. No dia que eu tive sonho muito lúcido, foi o mesmo dia que eu cheguei na parte que eu li que eu ia ter sonho lúcido. No mesmo dia, né? Eu já tinha tido sonho e daí eu cheguei nessa parte e eu fiquei tipo, como assim? Né? Porque eu tive o sonho lúcido semana toda, né? E ela fala no livro que você vai ter sonhos muito mais lúcidos, né, do que o normal, né? E eu acho que eu nunca tive sonho tão lúcido na minha vida, né? Eu acho que pela primeira vez também eu consegui pensar e agir no sonho, assim, com a minha mente, sabe? Tipo, normalmente só acontece coisa aleatória pra mim nos sonhos, né? Eu não consigo controlar. Eu acho que essa foi a primeira vez que isso aconteceu também, né? Porque tá muito lúcido no sonho e é muito doideira, né? Porque, tipo, vai chegar nesse ponto, né? Conforme você vai mudando, né, os seus hábitos, a sua mente também vai mudando, né? Tipo, eu tô escrevendo todos os dias bastante, muito mais do que eu já escrevi antes, porque eu sempre escrevo por fazer música. Mas agora as páginas matinais estão me dando uma rotina de escrita bem maior do que antes, né? Porque eu escrevo as minhas músicas e ainda escrevo 3 páginas, né, toda manhã, né, na hora de tomar café. E falando agora, tipo, das mudanças honestas.
né? Mudanças honestas, porque eles falam aqui que a gente tem que ser, tipo, 100% honesto nas páginas matinais, tá ligado? Que é o que eu sou sempre, muito honesto, né? Não tenho tanta dificuldade com isso, não, né? Graças a Deus. Então, tipo, isso tá me ajudando bastante a reconhecer onde que eu tô, o que que eu tô sentindo, sabe? Tipo, quem eu tô sendo naquele momento, se eu tô certo ou errado. Então, né, isso me ajuda bastante, né? E essa parte fala das mudanças honestas, fala bastante da nossa vida pessoal. Tipo, que pra melhorar artisticamente a gente tem que. Por exemplo, tem uma frase aqui, né? De Chekhov, né? Se você quiser trabalhar na sua arte, trabalhe na sua vida, tá ligado? É, é basicamente isso, né? Tipo, aqui diz também, é outra maneira de dizer que para se chegar na autoexpressão, precisamos de um eu para se expressar, né? E é o que as páginas matinais fazem, né? Tipo, escreve eu mesmo me sinto assim e daquele jeito, entendeu? Tipo, ninguém precisa concordar comigo, é o que eu sinto. E é o que também esses vídeos são, né? Tipo, eu não faço pra ninguém concordar comigo. É por isso que eu não coloco comentário, porque não me interessa o comentário de ninguém, né? Porque o que me interessa é o que eu tô fazendo aqui, que é gravar o vídeo, né? Pra mim, né? Pro Yuri, no caso do futuro, ver a mudança dele e onde que ele chegou através disso, né? E o mais interessante é essas paradas, né? Tipo, que essas mudanças realmente na arte, elas são feitas através da mudança da nossa vida, né? Tem uma frase, eu acho que do Robert Plant, né? Vocalista do Led Zeppelin, que é uma das bandas que eu mais gosto, no caso. Talvez a de rock que eu mais gosto atualmente. E antes era Guns N' Roses. Mas eu gosto muito de Led Zeppelin, né? É bem psicodélico, eu gosto muito disso, né? E ele fala, tipo, é, perguntaram pra ele numa entrevista, tem alguma dica para as pessoas que querem escrever música melhor e não sei o quê, né? E ele fala, tipo, vai viver, tá ligado? Tipo, vive, sai, vai viver, trabalha, conhece gente nova, sai, entendeu? E você, tipo, vai viver, vai ter vivências e você vai poder escrever sobre isso. Esse é o macete de se escrever melhor, sabe? Porque isso vai afetar no que você tá escrevendo e você vai escrever sobre os seus sentimentos reais, sabe? Suas vivências reais, né? O que é o mais importante, tá ligado? Então, é basicamente o que eu tô vivendo agora, né? Tentando, tipo, melhorar a minha vida, tanto, tipo, a parte física, né? A parte psicológica, né? Ciclos, né? Pessoas à minha volta, né? Com quem eu me relaciono, assim, de amizade, né, etc. Tipo, pra que lugares eu vou e o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, mas, tipo, realmente eu, sabe? Tipo, sem. Ah, mano, sei lá, vamos sair pra beber hoje, tá ligado? Tipo, não. Tipo, se eu não quiser, eu não vou, tá ligado? Então, eu tô melhorando essa parte onde eu decido, tipo, por mim, sem pressão de fora, tá ligado? E eu sei, obviamente, que tem umas horas que eu tenho que sair, tenho que ir, entendeu? Então, tipo, eu faço também um esforço por isso, mas aí é um outro intuito, né? Não é um momento que, tipo, eu tô realmente querendo ficar em casa e vou porque estão me chamando, ou bebo porque querem que eu beba, tá ligado? Tipo, não, tipo, entende? Eu tô, tipo, me encontrando a partir das minhas decisões e das minhas reflexões para com as minhas decisões, entende? Tipo, é no estado que eu tô agora. É um pouco estressante. Eu tô falando, falando assim como eu já tivesse estressado, né? E tô com um pouquinho de dor de cabeça dessa situação toda, tipo, de ter muito trabalho, ainda ter essas questões pra resolver, né? Então, tipo, é meio doideira, mas eu tô gostando, tá ligado? Tipo, foi uma semana interessante, né? A gente voltou bastante, né? Teve bastante viagem no tempo, como ela chama aqui, né? De pensar em você em alguns anos, né?
E foi basicamente isso, sabe? Tipo, eu coloquei muita coisa no papel, muita coisa que me ajudou, as orações do artista estão me ajudando, né? O que é ótimo, né? E teve uma parada que foi casca, que é isso aqui, ó. Privação de leitura. Jesus Cristo. Tipo, você literalmente lê no livro que você tem que se privar de leitura pela semana. Então a semana não teve leitura. Tipo, eu só podia ler as tarefas que eu tinha pra fazer, tá ligado? Tipo, porque normalmente eu sempre volto, né, por ser separado por semana, semanalmente o livro, eu sempre volto, né, pra dar uma lida, pra pegar bem, ver se eu peguei bem a ideia, né, do que o tema tá me dizendo na semana, mas eu não pude fazer isso porque eu, tipo, não pude ler nada. Eu não li nada essa semana, né? O que deixa as coisas mais estressantes, porque eu tive que fazer as outras coisas, né? E normalmente eu também podia arrumar um refúgio na leitura, tá ligado? Fugir bastante do que eu queria fazer, porque eu tava lendo, entende? E eu só pude ler as tarefas, né? Eu só pude ler as tarefas e nada mais, né? Eu não pude ler muitas coisas, né? Na verdade, nada, né? Eu só li as tarefas e não li mais nada, né? Não li artigo, não li nada, livro, não li nada. Isso foi bem estressante, né? Mas aí é interessante também porque eles dão uma lista de coisas que a gente tem que fazer, pode fazer, né? Então, realmente foi interessante. Eu me percebi também mais organizado, né? Porque muitas vezes eu tinha coisa para fazer, para organizar. E eu fugia disso através da leitura, né? Tipo, pô, eu quero muito ler. E aí tem que arrumar as coisas, tem que fazer isso. Aí eu pegava o livro e ficava lendo e não arrumava as coisas. E essa semana eu fiquei muito organizado, organizei minhas coisas. E isso foi interessante no caso, né? Porque eu aprendi um pouco a deixar essa parte também, mesmo me fazendo bem, tá ligado? Leitura não faz mal. Só que tudo demais faz mal, né? Então eu tava acabando, tipo, querendo usar os livros pra meio que fugir de certas coisas que eu não queria fazer, tipo, arrumar, às vezes alguma parada do quarto, ou estudar, ou fazer exercício, tá ligado? Tipo, enfim. Mas essa semana foi interessante, não tem muito o que falar sobre essa semana. E semana que vem é recuperando o senso de possibilidade. E é isso, fé.